Ali fala assim, autor e consumador da fé, mas eu gosto da Bíblia NVI, que ela vai mudar um pouquinho, quando ela diz assim, ó, quer ver? Muda lá para mim, para a Bíblia NVI, fazendo favor. Eles vão mudar ali, eu leio com você. Tendo os olhos fitos, ou seja, fixos, né? Firmados em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então não é simplesmente da fé. Eu gostei dessa tradução, porque ela fala de maneira particular, né? Da nossa fé. Então eu comecei explicando aqui, domingo passado, o que a gente precisa entender primeiro, o que é autor. Autor é aquele que começa algo, é aquele que inicia alguma coisa, é aquele que cria. Acho que a melhor definição seria essa, aquele que cria, aquele que inventa. Assim Deus é. Tem coisas nas nossas vidas que não vão ser criações nossas, não são inventadas ou ideias nossas, vêm de Deus para nós. E o que na sua vida foi ideia, criação, vou chamar de plano hoje, plano de Deus, vai se realizar. Porque aquilo que ele é autor, ele também é o quê? Consumador. Então essa é a fé que nós temos que viver. E o que é consumador? Para você entender melhor, a palavra consumador significa aquele que completa, aquele que finaliza, aquele que dá uma conclusão para algo. Então uma coisa que ficou muito forte no meu coração, vou repetir para você gravar, é que Deus não começa nada que ele não vá o quê? Terminar. Então presta atenção no pastor, olha para mim, eu não sei qual é a questão hoje da sua vida. Quem recebeu um papelzinho branco lá na entrada? Todos receberam? Eu não sei se você entendeu o que é para você escrever aí. E nós temos vivido esse propósito para que Deus complete coisas que não foram completadas, dê conclusão a coisa que não teve conclusão na nossa vida, finalize coisa que ainda não foi finalizada. Então todos os domingos nós estamos nesse propósito. Então Deus é aquele que começa e termina. Ele é autor, e quando ele é autor, ele também é o quê? Consumador, finalizador, o que dá a conclusão, o que faz chegar a algum lugar. Porque tem muita coisa na nossa vida que não chega a lugar nenhum. E aí que eu tenho que chamar a sua atenção hoje, que é aqui que entra a mensagem hoje, para você tomar muito cuidado. Porque eu e você, nós precisamos ter uma certeza absoluta, se aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo que nós estamos investindo o nosso tempo, nosso esforço, nossos recursos, se aquilo é da autoria de Deus ou da nossa autoria. Porque se é da autoria de Deus, vai ter uma conclusão, diga glória a Deus. Pode passar céus e terra, aconteça o que acontecer, porque o Deus que nós servimos, ele é autor, e o que ele é autor, ele é consumador. Mas se não tem autoria de Deus, irmão, esquece. Não adianta você querer que Deus seja consumador de uma coisa que ele não foi autor. Isso é muito importante. E como é que eu sei que Deus é autor de algo? Eu falava domingo passado o seguinte, é simples. Se você pega um texto que alguém escreveu, no final daquele texto vai ter a assinatura de quem? Do autor, de quem escreveu. Pega lá uma pintura lá, e lá no finalzinho, no cantinho, em algum lugar daquele quadro, vai ter a assinatura de quem? Do autor. Uma invenção, qualquer coisa que foi criada, vai ter o nome lá do inventor. E qual que é a assinatura de Deus? Eu explicava que a assinatura de Deus é a sua palavra. Presta atenção, quer ver? Tudo que foi criado, tudo foi criado a partir de Deus. Deus é o autor do universo. Quem acredita que Deus criou tudo que existe? Eu lembro, até falei para os irmãos de manhã aqui, que tem essas teorias aí, na época da faculdade os professores ficavam, não, porque o universo foi criado de uma explosão, o tal do Big Bang. Puf, falei, nossa, que explosão inteligente, né? Colocou cada coisa no seu lugar. Explosão é bagunça, não é? Mas que explosão inteligente. Eu comentava com quem estava perto de mim, eu falava assim, eu sei que explosão que é essa. Essa explosão foi assim, ó, e disse Deus, bum. Por quê? Porque não foi criado de uma explosão, foi criado do disse Deus. Se você vê, toda a criação começa, e disse Deus. O que é disse Deus? Uma palavra saindo da boca de Deus. Então, se Deus é o autor do universo, ele deixou a assinatura dele. Como é que Deus criou tudo que existe? Através da sua palavra. Como é que ele vai ser o autor de coisas na sua vida? Através da palavra. Eu sei que algo é da autoria de Deus quando começa em cima de uma palavra, diga glória a Deus. Eu sei que na minha vida algo é da autoria do Senhor, porque vem da palavra, foi de uma palavra revelada a mim, foi de uma palavra que Deus deu a mim, que começou aquele algo. E se não tem uma palavra, procure uma palavra. Por quê? Porque
para tudo que é criação de Deus, tem que se encaixar dentro da sua palavra. Tudo que é da autoria de Deus tem que se encaixar dentro da sua palavra. Começou desde a criação do universo. Deus é o autor do universo, Deus criou o universo através da palavra, e tudo que Ele for criar na sua vida não vai ser fora da palavra. Então é simples de saber. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado de examinar bem, para eu ter a certeza se tem a assinatura da autoria de Deus. Se Deus é o autor do que eu estou fazendo. Por quê, pastor? Porque senão, irmão, eu corro um risco muito sério de estar desperdiçando a minha energia, como eu disse, meus recursos, e o mais sério de tudo que eu vou falar aqui, o meu tempo, em coisa que não foi da autoria de Deus, que nunca foi plano nem propósito de Deus. E o que nunca foi plano nem propósito de Deus é desperdício de tempo, e tempo não dá para recuperar. Isso é muito sério. Vamos ver aqui? Agora nós vamos entrar na mensagem de hoje, Gênesis capítulo 11, verso 1. Quem achou aí, diga amém. E diz assim, ó, Gênesis é facinho, né? Não precisa nem de ajuda para encontrar o primeiro livro da Bíblia, aí você já encontra. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. 3. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque aonde? Nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, olha para o pastor, nessa época aqui, no início do mundo, o ser humano falavam todos a mesma língua. Era um só idioma. Então, isso trouxe uma união. As pessoas eram unidas entre si. As pessoas falavam a mesma linguagem. Eu falei aqui algum tempo atrás o poder que isso tem, né? O próprio Deus fala que a união, quando um povo fala uma só língua e é unido, o que eles quiserem eles vão conseguir. E consegue, até disse, tome isso para a sua vida. Você que é casal unido, o que eles quiserem eles vão conseguir. A igreja unida, o que quiser vai conseguir. Na empresa, se tiver união, o que quiserem vão conseguir. Isso vale para todo ambiente. Só que aqui tinha aquela comunhão de homem com homem, porque falavam a mesma língua, mas ninguém se comunicava com Deus. E eu meditando isso aqui, eu estava lembrando de um propósito que nós fizemos aqui. Foi 40 dias de uma vida com um propósito. Acho que já é a segunda vez que nós fizemos aqui. Quem acompanhou, quem lembra? Pensa num propósito abençoado. E aí todos os dias eu mandava uma mensagem, era uma mensagem ali de 12, 15 minutos, mas quem acompanhou foi muito edificado. E eu estava lembrando de uma das mensagens que o autor fala que a cruz, ela mostra a necessidade de dois tipos de relacionamento, de dois tipos de comunhão. Veja só, a cruz como que ela é? Ela é um madeiro maior, né? Em pé, na vertical, e um menor na horizontal. E ele traz isso para a questão do relacionamento. O madeiro menor, que é horizontal, ele representa a união, a comunhão que nós temos que ter com o homem, entre irmãos. É necessária, pastor? É, muito necessária. Você quer ver o que o diabo está fazendo para enganar muita gente hoje? É dizer para a pessoa que ela não precisa de igreja para servir a Deus, que ela serve a Deus em casa, que ela serve a Deus sozinha ou sozinho. Não existe isso. Como é que você vai cumprir a palavra de Deus que diz assim, olha, faça uns aos outros. Vamos lá, amemos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Como é que você faz isso sozinho? Você precisa de comunhão. A Bíblia fala, nós não podemos abandonar a nossa congregação. O que é a congregação? A união dos servos de Deus. Isso tem que acontecer. Só que esse madeiro, que é na horizontal, ele é menor, porque o que é na vertical, ele é maior. Sabe o que revela isso? Qual tem que ser a nossa maior comunhão, comunicação? Com o homem ou com Deus? Com Deus. Então eles tinham uma comunicação muito boa entre eles, mas não tinham com quem? Com Deus. Tem gente assim. Pastor, em casa a gente se dá muito bem, graças a Deus, mas ninguém vem para a igreja. Vou te falar uma coisa, você está correndo um risco de uma hora essa comunhão acabar.
Ah, graças a Deus, pastor, me dou muito bem lá com os meus amigos, mas eles não são de Jesus. Então, onde tem comunhão assim, mas não tem assim, está incompleto. Está entendendo, sim ou não? Casal para estar bem assim, está ali a minha esposa. Casal para estar bem assim, tem que estar melhor assim. Por isso que muito casamento não dá certo. Lembro de um filme chamado, acho que Prova de Fogo, não vou lembrar se é esse Prova de Fogo, em que acho que é o pastor, ele explica assim para o casal: olha, comunhão com Deus entre o casal é um triângulo. Presta atenção. Quanto mais distante de Deus, mais longe um do outro. Quanto mais perto de Deus, mais perto um do outro. Então isso tem que ser levado para qualquer relacionamento. Seja casamento, seja família. Quem quer estar bem assim, quer estar bem com os colegas de trabalho, com os irmãos na igreja, tem que estar bem assim. Quem quer estar bem na horizontal, tem que estar bem na vertical. Como é que anda a sua comunhão com Deus? Porque aqui estava todo mundo se falando entre si a mesma língua, mas ninguém estava falando com quem? Com Deus. Você vai ver o resultado disso. Presta atenção. Diz assim, ó, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Quer dizer, ninguém falou para Deus, Deus teve que descer para ver. Ninguém falou com Deus, ninguém consultou a Deus. E diz assim, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Olha aí que nós falamos, né? E todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Olha, eles estão unidos. Tudo que eles quiserem eles vão conseguir fazer. Mas tem um probleminha aí. Ninguém falou com quem? Com Deus. Aquilo tudo era de autoria de quem? Deles mesmos. E esse é o problema, irmão. O que, pastor? Olha o versículo seguinte, o 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali, de sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Não conseguiram terminar. O que Deus não é o autor, Ele também não vai ser o quê? Consumador. O que não é da autoria de Deus, irmão, não vai ter uma conclusão. Vai ficar pela metade. Por isso que eu estou falando para você, você tem que consultar muito bem hoje a sua vida. Isso, como eu disse, é uma palavra que pode mudar a sua vida, para ver se o que você está investindo, o seu recurso, a sua energia e o seu tempo é de autoria de Deus ou é coisa sua. Que isso faz total diferença. Irmão, para e examina hoje. Deus, o que eu estou fazendo é plano do Senhor ou é meu? É propósito do Senhor ou é meu? Porque se for propósito de Deus, irmão, vai passar céus e terra, vai entrar governo e sair governo, vai passar o que for, mas vai ter uma conclusão, vai chegar até o fim. Agora o que não for, irmão, o que não for de Deus, aí vem um problema que eu vou te falar agora, é desperdício de recurso, de energia e de tempo. Não faz isso com você mesmo. Te peço aqui, não faça isso com você mesmo. Porque tem gente que está fazendo isso consigo mesmo. Desperdiçando o seu recurso, sua energia, o seu tempo. Dando murro em ponta de faca em coisa que nunca foi plano de Deus. E tem gente que sabe que não é. Tem coisa que nós temos até o benefício da dúvida. Será que isso é de Deus? Será que isso não é? Você pode até perguntar. E pergunte mesmo, com um coração sincero, que Deus vai te mostrar. Porque Deus não deixa alguém que não quer desperdiçar o seu tempo, Deus não deixa desperdiçar o tempo. Ele vê a sinceridade. Deus, eu não quero investir uma coisa que não é do Senhor. Me fala, me mostra. Ele vai te mostrar. Agora tem coisa que está muito claro. Tem coisa, meu irmão, que é tão claro, que se você insiste, você está assinando um atestado de sofrimento. Sabe por quê? Eu estava meditando nisso aqui, eu estava falando para os irmãos de madrugada. A maioria das pessoas, eu posso, sem exagerar o que eu estou falando para você agora, presta muita atenção. A maioria das pessoas que estão sofrendo hoje, a maioria das pessoas que estão hoje padecendo, que estão frustradas hoje, sabe por quê? Simplesmente é porque estão insistindo em viver uma coisa que Deus não quer para elas. A maioria, falo sem medo de errar, por isso que eu falo a importância dessa palavra.
A maioria das pessoas que estão infelizes hoje, que estão sofrendo hoje, padecendo, frustradas, infelizes, é porque estão insistindo em viver uma coisa que não é o plano de Deus para elas. Estão insistindo em viver os seus próprios planos, ao invés de viver o de Deus. Olha a importância disso que eu estou falando. E eu não exagero quando eu digo a maioria, porque tem muita gente assim. E não dá para impedir o plano de Deus. O que é plano de Deus vai se cumprir, você querendo ou não. Mas é uma loucura querer brigar com Deus. Você vê isso em toda a Bíblia Sagrada. O sofrimento que foi causado na vida das pessoas foi porque elas desejaram viver uma coisa que não era propósito e plano de quem? De Deus. Olha Jonas. Deus falou assim para Jonas: Jonas, você vai para Nínive. O que Jonas falou? Não, eu vou para Tarsis. É o que a gente faz. Nínive, não, Tarsis. Então tá bom, Jonas. É sua conta aí? Isso. Você tá, irmão, viver fora do plano de Deus é sinal atestado de sofrimento. Escreve isso que eu estou te falando. Viver fora do plano de Deus é falar assim: vou sofrer por minha própria vontade. Vou sofrer por minha conta e risco. E ele assinou e foi. Sofreu, não sofreu? Precisava ter passado tempestade, ter caído dentro do mar, ter sido engolido por um peixe, ter passado 3 dias no fundo do mar. E ele mesmo fala da angústia que ele passou. Só que no final da história de Jonas, ele termina onde? Em Nínive ou em Tarsis? Onde que Deus tinha mandado ele? Irmão, não adianta, no final, o plano de Deus vai o quê? Se cumprir. Então é loucura. Poupe a você mesmo tempo e se encaixa no tempo de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus. Por quê? Você vai ver isso aqui. Olha o versículo 9, fala assim, ó: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali, o que Deus fez? Lê comigo. Os espalhou o Senhor sobre a face de toda. Agora, olha que coisa. Volta lá no versículo 4, você vai ver o que eles não queriam. Qual era o plano deles? Vamos ver, volta lá, verso 4. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, para que o cume chegue até os céus, façamos o nome. Para quê? Qual que era o plano deles? Para que não sejamos o quê? Deus é tremendo demais, não é? Para que não sejamos espalhados. Volta lá no versículo 8. Olha o que Deus faz. E assim o Senhor fez o quê? O que o Senhor fez? O que eles não queriam? E Deus fez o quê? Espalhou. No final, quem vai se cumprir, o meu plano ou de Deus? Irmão, não adianta. Você está testando aí, assinando um atestado de sofrimento, porque o plano de Deus ninguém pode impedir. O que Deus quer, ninguém vai impedir. Olha o que Jó falou em Jó capítulo 42, versículo 2. Vamos lá. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Sabe por que eu dou risada? Porque eu estou pregando para você uma coisa que eu vivi de experiência própria, irmão. Ou coisa triste é você viver fora do plano de Deus. Ou coisa triste é Deus querer você em Nínive e você querer ir para Tarsis. Pior coisa, irmão. Você sofre, você padece, a coisa não vai. E eu vejo quantas pessoas hoje, se não a maioria, como eu disse, estão sofrendo hoje, porque sabem que aquilo que estão vivendo não é o plano de Deus para a vida delas, não é o que Deus quer, mas também tem medo de saber, ou sabe, e não quer viver. E acha que o seu plano é melhor, e acha que o seu plano vai dar certo. Irmão, você está assinando um atestado de sofrimento. Porque não adianta, não, nós vamos fazer para não sermos espalhados. Deus falou: pois eu vou espalhar. Não importa o que aconteça, não interessa o que venha acontecer, o que Deus quer vai se cumprir. Você já foi, como eu vou te explicar? A Bíblia fala, se não me engano, em Jeremias capítulo 1, que desde o ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E os seus dias já tinham sido todos o quê? Escritos. Deus tem planos para você. Deus já tinha antes de você nascer. Escuta, eu vou repetir. Deus já tem planos para a sua vida, desde antes de você nascer. Desde antes de você nascer. Eu vi uma frase que eu guardei no meu coração, que dizia assim, ó: tem gente que quer usar Deus para realizar os seus sonhos, quando deveria
permitir que Deus a usasse para realizar os sonhos dele, na vida dele. Vou repetir, não sei se você entendeu, escuta bem essa frase, que ela é muito profunda. Não esqueça dela, porque eu fiquei com ela no meu coração. Tem gente querendo usar Deus para realizar os seus sonhos, quando deveria estar pedindo para que Deus a usasse para realizar os sonhos dele. Porque Deus tem sonhos para você muito antes de você pensar em raciocinar alguma coisa para a tua vida. Então, no lugar de você querer usar Deus para realizar o que você quer, se coloca na presença de Deus e fala: Deus, me usa para realizar o que o Senhor já tem planejado. Porque já está, irmão, já tudo planejado já. E se você quiser ser feliz, você tem que viver esse plano. A realização do ser humano, eu entendi que um ser humano só chega à realização completa quando ele finalmente entra no centro da vontade de quem? De Deus, no centro do plano que Deus tinha para ele. Não é, a felicidade não está no que você vai conquistar, no que você pode conseguir financeiramente, profissionalmente, sucesso, dinheiro. Irmão, eu já vi gente, você já deve ter conhecido também, que já tinha conquistado tudo que alguém pode querer conquistar aqui na face dessa terra. Acordava de manhã, tinha o melhor café da manhã, tinha um empregado para servir o café, tinha um empregado para levantar da cama, tinha um empregado para isso, tinha um empregado para aquilo, tinha não sei quantos carros na garagem, morava numa cobertura. E o dia que eu cheguei lá, estava querendo se jogar de lá, porque tinha tudo, mas não tinha propósito de vida. Tinha tudo que podia conquistar, mas não tinha conseguido alcançar, entender, não tinha conseguido descobrir que Deus tinha para a vida dele. Viveu tudo o que quis. Deus às vezes permite. Então você achando que a felicidade está aí, então vai, realiza tudo que você quer realizar. Você vai realizar tudo, é como eu me senti. Você vai chegar lá no final, com tudo realizado, você vai olhar e vai falar assim: isso não tem propósito algum. É uma torre de Babel. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Uma torre de Babel. Olha o que diz aqui, Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Não pode. Que já está lá, no coração de Deus, na mente de Deus, ninguém vai impedir de acontecer. A mesmo versículo na Bíblia atualizada, acho que é atualizada, ou é a NVI, coloca aí para mim. Isso, está aí, atualizada. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser o quê? Não dá, irmão. Ah, não, eu vou fazer uma torre que ninguém vai nos espalhar. Pois Deus foi lá e fez o quê? Espalhou. Ô Jonas, você vai para Nínive. Não, eu vou pegar um barco que eu vou para Tarsis. No final ele terminou onde? Em Nínive. Você sabe o que faz uma pessoa que insiste em lutar contra o plano de Deus para a vida dela? Ela só atrasa a sua vida. Ela só perde tempo. Olha o povo de Israel no Egito. A Bíblia diz que o povo de Israel era para sair do Egito e ir para Canaã. Sabe quanto tempo demoraria essa viagem? 11 dias. Quem lembra quantos anos o povo de Israel ficou no deserto, rodando? Hã? Exatamente, quantos anos? 40 anos. Uma coisa que era para ser quanto tempo? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Por quê, pastor? Porque eles queriam viver algo que não era o plano de Deus para eles. A gente quer voltar para o Egito. Deus disse: não vai. Irmão, faz um favor a você mesmo e poupa tempo na sua vida. A Bíblia fala que nós temos que remir o tempo. A Bíblia diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Poupa tempo na sua vida. Sabe por quê? Tempo é uma coisa que não volta mais. E a gente, de repente, você pisca assim, quando você olha já está aparecendo os cabelos brancos. Quem já está aparecendo aí? Deixa eu ver. Não esconde não adianta pintar. Se pintar, aparece mais. Se arrancar, então, multiplica. É ou não é?
Irmão, é rápido demais. É ou não é? Sim ou não? É muito rápido e tem gente que está vivendo assim como se tivesse todo o tempo do mundo. Você não tem não, você tem que descobrir logo o que Deus tem para você. Você tem que se encaixar logo no plano de Deus para você, para realizar a sua vida. Porque você vai ficar batendo cabeça até quando? Até quando você vai ficar nessa aí, sofrendo? Ah, pastor, vou esperar mais um tempo. Te garanto que fora do plano de Deus você não vai ser feliz. Não, mas vou tentar mais uma vez. Eu não sei. Tem gente que ainda acha que pode se aventurar. Vou me aventurar mais um pouco, pastor. Fora do plano de Deus. Irmão, se poupa disso. Se poupa de gastar energia, repito, recurso e tempo com coisa que nunca foi plano de quem? Para que você não chegue lá no final num beco sem saída. Para que você não chegue lá no final numa rua sem saída. Já aconteceu isso com você? Dirigiu, de repente você saiu num lugar sem saída. O que tem que fazer? Voltar para trás. O que eu mais vejo são pessoas que já no seu tempo de idade, que aceitam Jesus. A frase que sai da boca delas é sempre a mesma. É bonito você ver, a pessoa depois de uma certa idade tem aquele encontro com Jesus e se lança a Deus. E é assim, 90% delas, elas falam assim, eu queria ter conhecido Jesus quando? Antes. 90%. E você está aqui, está tendo oportunidade agora. Por quê? Porque Deus pode fazer mais 5 anos valer pelos 30 que perdeu? Pode, Deus é maravilhoso. Deus pode fazer 10 anos valer pelos 50 que perderam? Pode, Deus é tremendo. Mas irmão, se você hoje está aqui, é porque Deus está te dando a oportunidade de poupar o seu tempo e obedecer e entrar e se colocar dentro do plano dele. Quem está entendendo, diga amém. Porque o plano dele ninguém vai frustrar. Não tem como, o que ele tem para a minha vida e para a sua vai acontecer. Diga glória a Deus. E a tua felicidade e a minha está em estar dentro desse plano. Eu sempre falo que uma vez eu vi algo que eu acho muito verdadeiro. Nós não nascemos para escolher o que a gente vai ser. Olha para o pastor, você não nasceu para escolher o que você vai se tornar. Não, pastor, eu escolhi fazer isso, eu escolhi ser aquilo. Não, você nasceu para descobrir, porque escolhido você já foi faz muito tempo. Deus já escolheu para você o que Ele quer para você antes de você nascer. Você sabia disso? Não estou inventando não, é bíblico. A gente vai ver mais aí nos próximos domingos, não perde não. Você só tem que descobrir. Você só tem que encontrar. E como que eu sei o que Deus tem para mim? Queima aí no fundo do seu coração. Você pode tentar viver de qualquer outro jeito, mas lá no fundo do seu coração queima aquele desejo de se aproximar de Deus, de buscar Deus, de viver o que Deus tem para você. Não tem jeito. Se é comigo, é com você, é com todo mundo. Você nasceu, não foi para escolher. Não, eu vou fazer isso da minha vida, eu vou fazer aquilo da minha vida. Não. Você nasceu para descobrir, irmão, o que Deus tem para você. Tenta outra coisa para você ver. Tenta viver de outro jeito para você ver. Você não vai encontrar realização. Tenta. Vai. Não, pastor, mas eu vou. Então vai. Você vai voltar atrás. Porque o que é o plano de Deus vai se cumprir. E o que não é, não vai, não adianta, irmão. O que é da autoria de Deus vai ter um final, uma conclusão. O que não é da autoria de Deus vai parar no meio do caminho e vai ser tempo desperdiçado. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz Isaías capítulo 55, vamos lá. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Olha o que Deus diz aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz quem? Não adianta. Às vezes a gente quer fazer o nosso próprio caminho, irmão, não vai funcionar. Sabe, eu falando desse negócio de tempo, tem gente que não quer esperar o tempo de Deus, aí ela inventa
um caminho, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ou ela segue os seus pensamentos. Abraão e Sara, Deus chega para Abraão e faz a promessa para ele: Abraão, vou dar um filho a você de Sara, a sua esposa. Só que o tempo passa, e tem gente, irmão, que por impaciência, mas não vai acontecer, então vou fazer desse jeito, acaba esperando mais ainda. Por quê? A Sara chega para Abraão e fala: Abraão, em outras palavras, está demorando muito, até agora nada. Deus falou, ele vai cumprir. Era a autoria de Deus. Quem inventou aquilo não foi Abraão. Quem pôs aquilo no coração dele? Foi Deus. Presta atenção no que eu estou falando para você. Olha como isso é verdadeiro. Deus pôs aquilo, Deus deu a promessa, Deus falou. É tudo autoria de Deus, era só ele esperar, porque Deus falou, ele vai concluir. Mas Sara vem e fala: Abraão, eu tenho um plano. E começou aí, ele já deveria ter parado na hora. Não, qual é o seu plano, Sara? Está aqui, Agar, a serva, deita com ela, aí você vai ter um filho e a gente vai conseguir. Nosso plano é perfeito. Coitado de Abraão. Deus não é o autor, Deus não é o quê? Consumador. Foi a pior coisa que Abraão fez. Ele gerou algo fora do plano de quem? De Deus. Até a Bíblia cita como filho do Espírito, filho da carne, Isaac e Ismael. Quem já viu isso na Bíblia já? Filho da carne, plano do homem. Sabe que as guerras que tem até hoje no Oriente Médio foi por causa disso? Olha até onde veio a consequência. É Ismael e Isaac, as duas descendências lutando, brigando, por causa de algo que foi da autoria de quem? Do homem. E o Abraão, acho que viveu o pior inferno da vida dele, porque ele tinha duas mulheres dentro de casa. Uma chegava e falava: lá, você não vai fazer nada, olha o que ela está fazendo comigo. Aí outra falava assim: então, mas o seu filho está aqui na minha barriga. Bem feito, quem mandou? Acho que ele viveu o pior inferno da vida dele. Pior de tudo, Deus ainda ficou anos sem falar com ele depois daquilo. Não me recordo exatamente quantos anos foram, mas foram anos que Deus ficou sem falar com Abraão. Depois que ele quis seguir o plano dele. Ele quis adiantar, ele atrasou mais ainda. Vou falar para você que está aqui, está esperando um plano de Deus para a tua vida toda. Pastor, eu precisava resolver minha situação financeira. Então espera, porque tem um caminho certo, não tem? Sim ou não? Vai devagarzinho. Pastor, pareceu um dinheiro fácil aí, olha, foi de Deus para pegar, mas está certo. Não é muito certo, pastor, mas é um dinheiro para resolver minha situação. Irmão, já vi gente pagar um preço caro por isso. Porque quis dar o seu jeito, quis fazer o seu propósito, quis fazer da sua maneira. E sofreu depois, mas sofreu demais. Não faz isso, irmão. Tem coisa que é claro. Pastor, eu estou esperando alguém de Deus para a minha vida, mas já que não aparece, achei um aí, pastor. Achei uma aí. É? E aí? Bebe, fuma, não quer nem saber de igreja, mas é uma benção, pastor. É uma benção, pastor. É plano de Deus? É. Então vamos lá. Se é plano de Deus, espera ele se converter, espera ele se batizar, espera ele ser salvo. E aí sim, você começa alguma coisa, porque aí você vai ter certeza que é plano de quem? De Deus. Porque do contrário você vai atrasar a sua vida. Vai ser sofrimento. Mas tem gente que quer, eu vou fazer o quê? A escolha é sua. Irmão, tem coisa que você vai investir recursos, você vai investir tempo e não vai dar em nada. Aí depois você se frustra, depois você chora, depois você reclama com Deus, igual o povo de Israel. Senhor, Deus está dizendo, o meu plano está aqui, mas você insiste em viver o seu. O que é que eu posso fazer? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos ou os vossos caminhos nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz quem? O Senhor. Olha o versículo 9.
Porque assim como os céus é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Então abre mão dos seus pensamentos. Reconhece, irmão, que você nunca, olha, o que eu vou te falar aqui, eu acredito muito nisso, você não vai conseguir ser, você nunca vai ser tão feliz no seu plano quanto você poderia ser no plano de quem? De Deus. Não existe, irmão. Você pode ter o melhor plano, você pode tentar me convencer, falar, pastor, mas o meu plano é bom. Eu vou dizer para você, o de Deus é melhor. Você nunca vai ser tão feliz quanto você poderia ser dentro do plano. Eu dou meu testemunho direto, eu tinha o meu plano. Meu plano era bom, irmão. Mas olha, estava indo tudo certinho, tá? Vou terminar a faculdade com tanto tempo, eu caso, tanto tempo, já tenho lá meu carro, minha casa, vou estar ganhando lá meus 20, 30 mil por mês. Meu plano era perfeito. Só que um dia Deus me fez, sabe, Deus me fez ir lá na frente. Naquele dia Deus me fez assim, percorrer toda aquela trajetória, porque a gente vê aqui, né? Deus vê aonde? Deus me fez percorrer, e eu me vi lá na frente, com tudo aquilo que eu queria realizado já. Só que aqui dentro, eu me vi perfeitamente. Aqui dentro eu me vi assim. Tem tudo que eu queria. Mas e aí? Por quê? Porque no fundo do meu coração eu sabia o que Deus queria de mim. Não adianta, irmão. Eu não ia encontrar contentamento, eu não ia encontrar felicidade em nada daquilo. Eu me vi lá na frente. Deus me fez enxergar. E hoje eu posso dizer para você que dentro do plano de Deus, que foi totalmente fora do meu, totalmente ao contrário do meu, pode ter certeza, irmão, que eu me vejo completamente realizado, muito mais do que eu seria daquela maneira que eu pensei. Amém, Jesus? É o que Deus tem para você. Deus já tem planos escritos para você há muito tempo. Eu falava aqui no domingo passado, é como um trem. O trem ele só pode andar no trilho, o trilho já foi feito. E a pessoa que tenta andar fora, é a mesma coisa o trem quando sai do trilho. Se o trem saiu do trilho é porque ele perdeu o rumo. Ele descarrilhou, ele não vai para frente fora do trilho. É a mesma coisa eu e você, irmão. Não adianta eu tentar insistir num pensamento meu, sendo que o de Deus é mais alto. E olha o que ele vai falar no versículo seguinte, ele diz assim, ó, é o 10, né? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente, e ao semeador e pão ao que come, versículo 11, presta atenção nisso, assim será a palavra que sair da minha boca. Presta atenção nisso, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que há. O que é a palavra que sai da boca de Deus? Lembra de Hebreus 12, 2? Ele é o autor e consumador do quê? Da nossa. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam. E da onde vem a fé? Vem pelo quê? E ouvir o quê? A palavra. Então presta atenção. Quando sai da boca de Deus, a palavra de Deus que sai da boca dele, irmão, ela não volta vazia. Se saiu da boca de Deus é porque é da autoria dele. Ela tem que se cumprir. Diga glória a Deus. Ela não volta sem antes prosperar naquilo para a qual ela foi enviada. Então olha para o pastor, procura viver o que saiu da boca de Deus para a sua vida. Porque o que saiu da boca de Deus não vai voltar vazio. Não, pastor, não. Olha para o pastor, olha aqui para mim, não se preocupa não, vai entrar governo, vai sair governo, vai entrar chefe, vai sair chefe. Irmão, pode acontecer o que for, mas o que saiu da boca de Deus não vai voltar o quê? Vazio na sua vida, vai se cumprir. Vai, não tenha medo não. Não se preocupe, eu falo isso muito para minha esposa. A gente tem autoridade sobre nós. Eu presto conta a pastores, a superiores. E eu sempre falo isso para ela, nós temos acima de nós um homem, você também deve ter, você deve ter chefe, gerente, sei lá, pessoas que estão acima de você. Só que eu digo para ela, na minha vida, o que vai se cumprir é o plano de quem? E eu já vi, irmão.
O superior pode fazer isso, fazer aquilo, lá, aquele a quem você presta conta pode ter planos, mas ele é só uma marionete na mão de Deus. Quando você vive dentro do propósito de Deus, o que se cumpre na sua vida é o plano e o propósito de quem? De Deus. Acabou. Ah, porque fizeram isso comigo, me prejudicaram. Não, eu não estou no plano do homem, eu estou no plano de quem? De Deus. Eu não estou no plano dentro do plano do homem, eu estou dentro do plano de Deus. E o que vai se cumprir na minha vida é o que saiu da boca de quem? De Deus, desde que eu busque isso, desde que eu queira isso para a minha vida. Então busque, porque o que sai da boca de Deus não voltará para Ele vazio, antes fará o que dá prazer a Ele e vai prosperar, vai chegar numa conclusão, vai cumprir um propósito. Diga glória a Deus. Qual o propósito? Aquilo para o qual foi enviado. Ou seja, o que Deus é o autor tem que ter um propósito, tem que ter uma conclusão. Vamos terminar lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, eu já vou encerrar. Eclesiastes 7, 9. Quando é que você vai abrir mão do seu plano para viver o de Deus? Ah, estou aqui na igreja, pastor, mas assim, até hoje não batizei, não tomei a decisão. O senhor sabe, estou esperando. Ô, meu irmão, está esperando mais o quê? Você sabe que tem gente que acha que vai ter muito tempo ainda. Eu não sei, só pode ser isso. Estava contando um caso de uma senhora, muitos anos na igreja, ela parou de vir, e eu fui até a casa dela. Cheguei lá, falei, ô minha irmã, a senhora não foi mais na igreja, o que aconteceu? A senhora desanimou, a senhora está tanto tempo na igreja, quanto tempo a senhora tem na igreja? Ah, pastor, 30 anos só de batizado. Eu falei, misericórdia, é quase o que eu tenho de idade. E com tudo isso, nessa altura do campeonato, a senhora está desanimando? A senhora está deixando de ir à igreja? Mas que negócio é esse? Como pode ter caminhou até aqui para desistir agora? Ela me respondeu assim, ah, pastor, o senhor sabe como é que a gente leva muito a sério essas coisas que são faladas na igreja? E os pastores falam que a gente tem que estar com a vida correta para participar da Santa Ceia e tudo. E eu não estou tão correta assim. Então eu parei de ir. Eu falei, mas aí eu não entendi. Ao invés da senhora então consertar, a senhora parou de ir? Porque o certo que o pastor está falando está correto, mas o certo não é você parar, o certo é você consertar. Não seja por isso, vamos consertar agora. Vou fazer uma oração agora para a senhora, e hoje a senhora vai tomar a decisão de deixar isso aí que está atrapalhando a senhora vai voltar para a igreja. Porque se a senhora partir amanhã, olha que coisa, a senhora não pode participar da Santa Ceia, imagina entrar no céu. A Santa Ceia é menor que o céu. Sim ou não? Com certeza. Vamos lá, não precisa nem falar o que é. Eu quero fazer uma oração para a senhora agora, vamos orar, a senhora vai se arrepender, pedir perdão, e amanhã a senhora vai para a igreja. Ai, pastor, não sei. Eu falei, como é que é? Não sei. E ela já tem lá, eu não sei exatamente, mas já tem bem para lá dos seus 70, quase 80. Vou falar a verdade para o senhor sabe como é que é? Eu conheci um rapaz, um moço, e aí, pastor, o senhor sabe, eu estou indo lá na casa dele, ele está vindo aqui na minha, e aí, pastor, a gente está assim, né? Acabamos aí fazendo coisa errada, e a gente está vivendo desse jeito. Falei, não é possível uma coisa dessa. Falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, então casa então, ou larga de uma vez, porque eu não sei se a senhora percebeu, a senhora não tem muito... Só não tem muito tempo. Ela virou para mim, falei, então vamos agora. Vou orar, a senhora larga e sair, dá um jeito, some. Fala, liga para ele, fala, nunca mais você vem aqui. Ou a senhora casa de uma vez. Uma coisa ou outra, e agora? Vamos orar? Ah, não, pastor, não quero não, obrigado. Eu olhei para ela bem sério, eu brinco assim para quebrar o gelo, mas eu falei, olha, eu vou fazer com a senhora igual Pilatos fez com Jesus. Eu lavo as minhas, o recado foi dado, pessoa com 30 anos de igreja como a senhora já sabe bem o que está escolhendo. Para mim, eu fui muito sincero com ela, a senhora não acredita na vida eterna. Para mim, a senhora não acredita no céu e no inferno.
Porque se alguém que hoje tem lá sua juventude pode amanhã não estar aqui entre nós, quem dirá alguém que já está caminhando para o final. Eu vou esperar um pouco mais. Eu saí e falei, meu Deus, esperar mais o quê? Vou pensar, pastor. Falei, então não vou ficar aqui enganando a senhora e nem perdendo meu tempo, porque eu não vou ficar orando pela senhora se a senhora não quer. Ora para mim, pastor, eu vou orar pelo quê? Eu vou orar pela conversão e arrependimento. Se é isso, se a senhora não quer isso, não tem pelo que eu orar. Quando a senhora precisar, eu estou à disposição, pode me ligar. Mas enquanto a senhora não quer, não tem nada que eu possa fazer. Passou-se tempos e tempos e tempos e tempos. Um dia ela me ligou de volta. Pastor, lembra de mim? Eu falei, oi, irmã, lembro. Como é que tá as coisas? Tá ruim, pastor. Tá ruim demais, estou ruim, estou em depressão, estou isso, estou aquilo outro. Eu falei, então, é aquela situação lá, né? O convite ainda está de pé. A senhora quer? Então, pastor, vou esperar mais um pouquinho, depois eu ligo para o senhor de novo. Irmão, eu dou risada, mas Deus sabe do meu coração. Eu só espero que a próxima vez ainda seja ela me ligando. Não seja outro para falar assim, ô pastor, tudo bem? O senhor pode ir lá? Amanhã vai ser o velório. Você está rindo? Eu só espero que seja ela ainda me ligando. Pastor, me arrependi. Quero mudar. Porque eu não sei o que tem na cabeça de algumas pessoas que acham que ela tem todo o tempo do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem toda a eternidade, mas você não, irmão. Eu não. O nosso tempo é muito pequeno na face dessa terra. Você sabe o que é um sopro? Acabou. Não dá para a gente perder tempo mais. Escuta, Deus está falando com você. Até quando você vai insistir numa coisa que não é plano de Deus para a sua vida? Você sabe perfeitamente disso. Até quando você vai dar rumo em ponta de faca, bater cabeça na parede, atentar contra você mesmo? Faça-se um favor, irmão. Poupe o seu tempo e viva mais, o mais rápido possível, o plano de Deus para a sua vida, para você poder viver mais tempo o que Deus tem para você. Diga glória a Deus. Toma uma decisão. Como eu disse, não sou eu pregando, por isso que eu falei que essa palavra pode mudar a sua vida, porque mudou a minha. Toma uma decisão hoje, não é com o pastor não, é com Jesus. Deus, eu vou. Então eu vou abrir mão do que eu quero, da minha vontade, e vou buscar a vontade do Senhor. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, verso 9. É o 7, 9? Não, perdão, é o 9, é o 7, 29. 7, 29. Lê comigo ali. Vede isso tão somente achei, que Deus fez ao homem de que maneira? Reto. Mas presta atenção agora, mas ele buscou muitas o quê? Invenções. Olha para o pastor, isso aqui é mais pura verdade. Que verdade? Sabe quem é o motivo dos seus sofrimentos? Nós. Sabe qual é o motivo dos nossos sofrimentos? Quem é culpado, pastor, de tudo que eu estou passando? Quem é culpado de tudo que eu estou sofrendo? Pega um espelho e olha assim que você vai ver. Quem é? Quem é? É você mesmo, irmão. Que anda buscando as suas invenções. Que começa a inventar coisa que Deus nunca quis, que Deus nunca autorizou, que nunca foi plano dele. Deus criou o caminho dele para você reto. É uma coisa que é só seguir, mas a gente quer inventar. Não tem jeito, irmão, de ser feliz dentro de uma coisa que é invenção minha e sua. Hoje em dia, tudo pode em nome da felicidade. O importante é ser feliz. A pessoa está num casamento, está casada, tem marido, tem esposa, daqui a pouco começa a inventar. Ah, mas eu seria mais feliz com a Mariazinha. Eu seria mais feliz com o Joãozinho. Ah, se fosse com ele, acho que a minha vida ia ser outra. Como pode, irmão? Olha para o pastor, com toda sinceridade eu vou falar para você. Me apresenta alguém que é mais feliz depois que aceitou um adultério do que quando era com a sua família. Me apresenta alguém. Eu duvido, irmão. Alguém que deixou o plano de Deus e foi viver o seu e hoje está mais feliz.
Porque tem coisa que é claro, tem coisa que não precisa perguntar para Deus. Concorda comigo? Sim ou não? Qual que é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? A autoria. Ele é autor da família. Deus não vai destruir uma família para construir outra. Não, pastor, mas isso foi antes de eu conhecer a palavra. E aí depois que eu já estava com outra pessoa, aí eu vim para Jesus. Então conserta. Entra agora no plano de Deus, porque isso foi antes. Ah, mas pastor, eu já conhecia. Então se foi agora, conserta. Porque eu não conheço e não existe. E eu te desafio a me apresentar alguém que saiu da família e entrou num adultério que hoje está mais feliz. Eu te desafio. Me apresenta. Pastor, eu era casado e traí a minha esposa ou o meu marido, porque eu tinha direito de me realizar, eu achei que eu tinha que me realizar, e hoje tudo é isso, não importa é ser feliz, não, eu tenho que ser feliz, pastor. E aonde que você vai encontrar felicidade fora do plano de Deus? Onde? Irmão, não existe. A Bíblia diz que o que Deus uniu o homem não? Ah, pastor, não foi um adultério, não deu certo, depois, aí é outra coisa. Estou falando de adultério. Cuidado. Irmão, não tem como, felicidade fora do plano de Deus, é invenção. Me perdoe, tenho que ser sincero e te pregar a verdade. Deus é autor de homem e mulher. Deus criou homem e mulher. O que passa disso? O que é? O que é? Invenção. E as pessoas estão procurando as suas invenções para ser o quê? Feliz. Eu duvido, irmão, que alguém vai ser feliz na invenção, na sua própria invenção. Que saiu da autoria de Deus, irmão. Deus não é o consumador. Não tem jeito. Pastor, mas eu sou assim, eu nasci desse jeito. Não. Se você quiser saber qual foi a autoria de Deus, foi macho e fêmea os criou. Isso é da autoria de Deus, o resto é invenção do ser humano. Olha para o irmão do seu lado, com todo carinho, fala para ele, para de inventar. Pra você parar de sofrer. Você sofre porque você inventa, irmão. A palavra para todos nós, tá? Eu me incluo. Você viu por que a gente sofre? A gente só sofre com coisa que a gente inventa. Porque se ficasse no plano de Deus, não sofreria. Esse mesmo versículo na Bíblia, na linguagem de hoje, fala assim, olha que tremendo. Põe para mim na linguagem de hoje, nós já vamos encerrar. Tudo que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e como? Direitos. Mas, lê você, por favor. Nós complicamos tudo. Oh, verdade. Oh, verdade verdadeira. Por que minha vida é tão complicada, pastor? Adivinha? Irmão, para de complicar, é só viver o plano de quem? O que Deus tem para você já está escrito, ó, faz muito tempo. Que Deus preparou para a sua vida há muito tempo, já está desenhado, irmão. Aí você procura complicar, inventar, e aí assina o seu atestado de sofrimento. Se hoje você falar, Jesus, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero tomar essa decisão hoje, eu te garanto, irmão. Você vai chegar à plena realização. Você vai encontrar a maior felicidade que um ser humano pode encontrar. Qual é a maior felicidade de um ser humano? É viver o plano de Deus para a sua vida. Quem quer isso aqui hoje? Diga glória a Deus. Fala, eu quero na minha vida aquilo que é da autoria de Deus. Pega o seu pedido na sua mão e agora.